E aí, beleza? Meu nome é Júnior, você está no canal O Bitcoiner. Aqui a gente fala de Bitcoin, sobrevivencialismo, principalmente esses dois temas, né? Mas a gente fala também um pouco de religião, política, desenvolvimento pessoal e vários outros temas também, beleza? Hoje, segunda tradicional, né? Começo de semana, ali segunda ou terça, eu vou fazer um vídeo de análise do mercado de cripto, né? Bitcoin principalmente, para a gente analisar como é que está o cenário e os possíveis projeções para o futuro, beleza? Só compartilhar aqui minha tela. Beleza, ó, já entramos aqui no gráfico diário do Bitcoin. O que vem acontecendo, né? Um mini apocalipse aqui, né? Desde o dia 7 de outubro, né? Mais ou menos ali. Na verdade, o pior mesmo foi do dia 10 de outubro para frente. A gente fez essa pica para baixo aqui, né? Fez essa parada aqui. Então, o que aconteceu? O Bitcoin, teoricamente, bem possível de a gente ter feito um fundo aqui nessa região, né? Vamos analisar aqui o contexto que tá agora e depois eu vou passar minhas projeções para o futuro, né? Possíveis projeções para o futuro. Beleza? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque realmente o contexto merece, né? Não tem como resumir isso aqui que eu vou fazer aqui em poucos minutos, não. Vai ficar um pouquinho longo. Beleza? Então coloca o foninho aí, relaxa e curte a jornada. Show de bola? Então possivelmente a gente fez um fundo aqui nessa região porque teve um volume considerável aqui, né? Então esse fundo aqui provavelmente a gente fez um fundo temporário ou um fundo de médio prazo, né? Vamos falar assim. E de curto prazo, né? Longuíssimo prazo não pode falar que isso aqui é um fundo, mas no curto prazo, pelo menos ele é um fundo já, né? No médio prazo a gente ainda tem que ver. Tem que ver o quê? Tem que ver o Bitcoin não voltar mais nessa faixa aqui e se voltar não perder, né? Pelo menos se voltar não perder, né? Para validar esse fundo aqui. Mas, teoricamente, esses $80.900 aqui foi o fundo dessa queda atual. Beleza? Beleza. Dito isso, a gente está em $89.000 praticamente agora, né? $89.000. S&P subindo, Nasdaq subindo, todos os mercados subindo, né? Aqui, pessoal, lembrando que aqui, ó, todos os mercados fizeram mais ou menos esse mesmo movimento, não com essa intensidade. Mas o S&P 500 e o Nasdaq eu acho que caiu aí uns 10%, né? Até nesse dia aqui, 21 de novembro, e agora estão também no mesmo contexto. Fizeram um fundo e estão tentando retomar o movimento de alta. Show de bola? Tá, e agora? Vai para cima? Vai vir para cima? Ou vai vir para baixo? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Essa é a pergunta que todo mundo tá fazendo, né? Então a gente tem aqui, possivelmente, eu separei aqui 4 cenários. Primeiro cenário. Uma coisa antes de começar, né? De entrar aqui nos cenários que a gente tá. Isso aqui vale para o mercado de cripto inteiro. O Bitcoin, a gente tá falando de Bitcoin, falou de tudo junto, né? Tudo acompanha, né? Então, na minha opinião, estamos no final do ciclo, no final desse ciclo. A gente está no final do ciclo, isso é um fato. A gente atingiu esse topo aqui, ó, faltando depois de 1.064 dias depois do halving, a gente atingiu essa região, 1.060 dias. Então, confluiu a contagem do halving que eu faço aqui, ó, que eu apresento esse relógio aqui, 855 dias, a gente está agora. Nesse dia aqui a gente estava 900 dias. Então, entre 900 dias e 800 dias, o Bitcoin faz topo. Então, confluiu também com a minha análise, beleza? Então, na minha opinião, isso aqui foi um topo de final de ciclo, beleza? Essa é a minha opinião. Então, qual que é os cenários que vem daqui para frente? O primeiro cenário, o Bitcoin voltaria a subir nos próximos meses para fazer um topo mais alto que o topo anterior. Talvez num 130, 135 mil dólares para depois entrar no bear market. De verdade, beleza? Esse é o primeiro cenário. Fazer um topo mais alto que o topo anterior. Beleza? Entendido até aí? Não, deixa eu voltar aqui, eu fiz uma merda aqui. Removi os desenhos. Beleza.
Segundo cenário, Bitcoin fez topo aqui, beleza. Possivelmente o topo do ciclo, na minha opinião, desse ciclo. Ele vir tal e fazer um topo mais baixo que o topo anterior e entrar em bear market. Esse é o segundo cenário. Formar aqui uma LTB, né, e entrar em bear market. Aonde seria esse topo? Para cima, eu acredito na casa dos 130, 140 mil dólares, por aí. Não sei, pode ser 200, 300 mil dólares, também não dá para saber. Para baixo, eu acredito que a região dos 112 mil dólares seria uma possível região de topo mais baixo que o topo anterior, se ele validar esse segundo cenário que eu estou falando, beleza? Então a casa aqui dos 112 mil dólares seria meu possível topo. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Mapa de liquidez mensal. Só atualizar aqui. Se a gente olhar aqui, ó, esse amarelinho aqui é onde tem a maior quantidade de ordem em alavancados. Se a gente olhar aqui do lado aqui, ó, o pico que tá aqui, um pico gigante. Isso aqui é só na Binance, hein? Na onde tá esse pico? 111 a 112 mil dólares. Entre 111 e 112. Beleza? Então, por isso que eu aposto nesse cenário. Se caso esse cenário vir a acontecer, né? 112 mil dólares. Beleza? Então, esse é o segundo cenário. Terceiro cenário, e menos provável. Inclusive, assim, na minha opinião, já vou deixar claro. Esses dois cenários aqui estão com chance igual de acontecer. 40% para um lado, 40% para o outro. Mesmo cenário, mesma chance que tem de subir, tem de cair. 40% para um lado ou para o outro. Tá bem difícil de mapear isso, beleza? Então essa é a minha opinião. Os outros 20% a gente divide 10% para cada cenário que sobrou aqui, que é o terceiro e quarto cenário. Beleza? Qual que é o terceiro cenário? Que o ciclo acabou realmente daqui e a partir daqui a gente vai começar a fazer topos, lateralidade e cair daqui. Beleza? Talvez tenha um suspirinho de alta até uns 100 mil dólares. Beleza, pode ter suspirinho de alta até os 100 mil dólares para fazer também um topo mais baixo que o topo anterior. Beleza? Pode acontecer, ou então até aqui nos 94, aqui, ó, 95 mil dólares também, é uma região de suporte. Ele pode vir até aqui e derreter, começa a entrar mesmo no bear market e não renovar, não fazer topo mais alto aqui próximo, e né, mais alto próximo, nem mais baixo próximo. Fazer um topo aqui bem embaixo mesmo, na casa dos 90 e poucos mil dólares aqui, abaixo de 100 mil dólares. Esse é o quarto cenário que, na minha visão, posso estar errado, totalmente errado. Isso aqui é a minha análise que eu fiz durante essa última semana. Estudei bastante essa última semana, né? E cheguei a essa conclusão aqui. Se eu tiver certo ou errado, não sei. Foi o que eu consegui mapear do mercado de acordo com meus conhecimentos e minha experiência. Beleza? Então esse é o terceiro cenário. O quarto cenário é que o Bitcoin... Deixa eu apagar tudo aqui de novo, senão o gráfico fica muito poluído. O quarto cenário é que o Bitcoin vai entrar no famoso super ciclo que a galera fala tanto. O que é o super ciclo? Se a gente pega aqui num gráfico diário, vou reduzir ele aqui, ó. Se a gente pega todo esse período aqui, ó, o Bitcoin não teve altas expressivas, violentíssimas, igual teve nos outros ciclos, né? E nem quedas também violentíssimas, né? Então é um ciclo mais lateral, sobe, cai um pouco, sobe, cai 30%, sobe 80%, 100%, cai mais 30%, sobe 70%, né? Então ele está seguindo mais ou menos esse padrão. Beleza? Isso configuraria a teoria, a hipótese do Bitcoin tá amadurecendo e tá nessa fase de transição para um ciclo tipo o do S&P 500. Vamos pegar o S&P 500 aqui. Deixa eu ver aqui, é S&P 500 Index, que é o gráfico completo, né? Então se a gente pega o S&P 500 e afasta ele, ó, bem, a gente vê que ele tá nesse ciclo, né? Um ciclo constante de alta, só porque com pequenas quedas no meio, né? Cai 30%, 50%, sobe mais 200% e vai navegando, né?
Então, em algum momento, o Bitcoin pode entrar nesse tal desse super ciclo. Tem muitas teorias, eu posso até fazer um vídeo depois. Eu acho que seria até interessante fazer um vídeo só sobre o super ciclo, a hipótese, a teoria do super ciclo no Bitcoin. Beleza? Comenta aí embaixo aí se você quer que eu faça um vídeo sobre isso. Seria bem interessante. Então, pode acontecer do Bitcoin estar nessa fase também. Na minha visão, igual eu falei, 40% de subir, 40% de cair, né? 10% de entrar no bear market daqui, né? Fazer mais uma altinha, ficar mais lateral e caindo lateral, não cair vertical, né? E 10% dele entrar num super ciclo, né? E não ter mais o inverno e também não ter altas violentas igual teve no passado. Acabar esse ciclo de altas violentas e quedas violentas, ele ficar mais lateral. Uma tendência sempre de alta, mas com pequenas quedas no meio e ficar um ativo mais lateral. É a teoria do super ciclo. Beleza? Essa é minha análise. E aí cada um tem que analisar e ver o que se encaixa melhor no seu portfólio, né, na sua carteira, na sua vida, na sua programação financeira, beleza? O que eu vou falar aqui é o que eu tô fazendo e vou fazer a partir de agora, beleza? Não tô indicando ninguém fazer isso. Eu vou começar a vender Bitcoin toda semana. Então toda semana passada eu vendi um pouquinho, essa semana que vem eu vou vender mais um pouquinho, à medida que ele for subindo ou caindo, eu vou vendendo. Por quê? Porque eu comprei muito aqui no fundo, né? Eu comprei muito aqui no fundo. Então comprei ali em 2022 até 2024, essa região aqui foi uma região que eu comprei bastante, ó. Então já está na hora de eu fazer um caixa, né? Começar a fazer um caixa para pegar o possível cenário que é o mais provável que eu acho, que o Bitcoin não vai mudar por enquanto e vai continuar a teoria dos ciclos de alta e baixa, vai ter o inverno, essa é a minha opinião, vai ter do mesmo jeito. Então eu quero vender o mais alto possível para depois recomprar o mais baixo possível daqui um ano mais ou menos, lá para o final do ano de 2026. Beleza? Que eu acredito que será aproximadamente a região ali, o período de tempo que ele vai estar mais próximo do fundo. Beleza? De novembro até janeiro. De novembro de 2026 a janeiro de 2027. Eu acredito que vai ser a melhor região de compra. Então eu já tenho que preparar o meu caixa, começar a preparar meu caixa desde agora para fazer isso, aumentar o meu tanto de Bitcoin. Então eu vou fazer vendas graduais e à medida que se ele vir aqui nessas regiões mais acima dos 112, igual eu falei aqui, ó, aí eu faço uma venda maior. Aí eu vou fazer uma venda maior. Se ele vir no 126, vou fazer uma venda maior. Se ele fizer um topo mais acima, faço outra maior. E continuo fazendo as minhas vendinhas semanais até eu ver que o meu caixa tá bacana e eu vou esperar e vou deixar o mercado andar. Não vou vender tudo, meus bitcoins todos. Meus bitcoins não, né? O meu portfólio de bitcoin todo. Não vou vender. Mas vou vender boa parte. Vou vender aí uns 60%, talvez, por aí. Né? Vamos ver como é que vai acontecer aqui. Beleza? Essa é a minha estratégia. Mas você tem que analisar e ver qual que é a melhor estratégia para você. Se você entrou no Bitcoin agora, na minha opinião, aqui já é ponto de compra. Compra em parcial, né? Você vai entrar aos poucos no Bitcoin. Você não vai chegar, pegar a sua poupança, seu dinheiro que você tem tudo de uma vez e entrar de uma vez aqui. Porque se a gente tiver num cenário de um bear market e ele fizer isso aqui para baixo, entendeu? Você vai ficar com dor de cotovelo. Então você vai comprando aos poucos. Compra aqui, e vai comprando. Se for o caso dele entrar em bear market, né? Se não, mesma coisa. À medida que ele for subindo, teve uma correçãozinha, atingiu uma zona de suporte, mais uma comprinha. Subiu de novo, voltou na região de suporte, mais uma comprinha. E aí você continua comprando, né? Se você entrou no Bitcoin agora, né? Agora, para mim, não faz muito sentido isso nesse momento. Beleza? Para mim, a realidade. Show de bola? Se esse vídeo foi útil para você, se te ajudou de alguma forma, deixa aí seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para dar aquela força e deixe seu comentário. O que você está achando do cenário? É fim de ciclo? Não é? Para onde o mercado vai andar? Como é que vai funcionar da agora para frente? E deixe também alguma dúvida mais específica que você tiver também. Pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.